feliz em estar aqui com vocês, principalmente por dar sequência a uma série dessas ministrações que o Denão tem feito sobre uma coisa que eu amo falar, que é sobre o aprendizado, que, na minha opinião, quando eu leio a Bíblia, eu percebo que o maior objetivo de Jesus, o maior objetivo de Deus, é que eu e você, a gente consiga aprender a viver de uma forma diferente. Que a gente consiga aprender a cultura do céu. Então é por isso que eu amo falar sobre isso. E dando sequência, então, para a gente dar sequência, eu vou falar um pouquinho, fazer um resuminho rapidinho do que o Denão tem falado com a gente durante esses dias. Em Mateus 13, 52, diz assim: por isso, todo escriba, instruído acerca do reino de Deus, é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Então, o Denão fez essa série de ministrações para a gente, explicando, como é importante, durante a caminhada com Deus, no reino de Deus, como é importante a gente soltar, a gente tirar, a gente deixar para trás muitas coisas. E, ao mesmo tempo, como é importante a gente também sempre verificar o nosso coração para a gente manter aquilo que já é do reino de Deus, para a gente manter aquilo que já é bom. E se a gente parar para pensar, soltar e manter nada mais é que aprender. Porque quando a gente aprende algo, não é exatamente isso que acontece? A gente vai aprender algo sobre, qualquer coisa que você vai aprender, fazer um bolo. Muitas vezes você tem que fazer o quê? Você tem que deixar algumas ideias que você tinha, a concepção, de fazer aquele bolo, e também manter aquilo que você já sabia que dava certo, para você adquirir o quê? Uma nova maneira de fazer qualquer coisa na sua vida. E quando a palavra de Deus compara, Jesus usa muitas parábolas para explicar para as pessoas, a respeito do que é o reino de Deus, como se trata o reino de Deus, como funciona o reino de Deus. E nesse versículo, o Denão fez essas mensagens para a gente, o que ficou claro? A questão do aprendizado, como eu tenho dito. Mas, um pouquinho mais para frente, como toda a Bíblia diz sobre isso, mas um pouquinho mais para frente, ali em Mateus 18, de 1 a 4, fala assim também. Naquele momento, os outros discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior do reino de Deus? Como resposta, Jesus chamou uma criança para o meio da sala e disse: digo a vocês de uma vez por todas que, se não começarem do princípio como crianças, não terão a chance de ver o reino, muito menos de entrar nele. Quem se tornar simples de novo, como esta criança, será o maior no reino de Deus. Então, mais uma vez, Jesus começa a trazer esse ensinamento para a gente encarar o reino de Deus como um lugar de aprendizado. Por quê? Quando Jesus pega e traz essa criança no meio dessa roda com essas pessoas, e ele começa a explicar para as pessoas, para entrar no reino de Deus, para você crescer no reino de Deus, para você ser o maior no reino de Deus, você precisa ser como essa criança. E se você não começar do princípio como essa criança, não tem muitas vezes nem como você entrar no reino de Deus. E o Denão já pregou sobre isso também, mas eu vou relembrar a mente de vocês. O que é que a criança tem de mais forte? Se a gente parar para pensar. Porque se a gente começa a pensar, quando Deus fala, então, se a gente não for como uma criança, a gente não entra no reino de Deus. E a criança, ela é birrenta, eu estou com uma filha aí de 1 ano e 11 meses, ela está na fase de criar a autonomia dela. Então, o que ela quer, você quer brigar com a Maju, é só você falar para ela que ela vai parar de escovar o dente. Ela ama pasta de dente. E aí o pau fecha, porque ela quer do jeito dela, ela está aprendendo a gostar, ela está entendendo que agora pode ser do jeito dela, então ela luta por aquilo. E quando a gente olha a criança, é isso aí, É criança gritando aqui, é criança passando, berrando, é difícil fazer com que a criança se comporte, porque ela não tem noção de nada. Então, quando a gente pensa, peraí, Jesus, ele está pedindo para mim, ele está falando para mim, que para eu entrar no reino de Deus, para eu entender o que ele fala, para eu conviver
viver com Ele, eu preciso ser como uma criança? O que Jesus está nos ensinando? Que a gente precisa o quê? Aprender como uma criança. A característica mais forte de uma criança é que ela aprende o tempo inteiro. Tudo para ela é novidade, tudo ela está aprendendo, tudo ela está entendendo. Ela está aprendendo a falar, ela está aprendendo a gritar, ela está aprendendo a sentir, ela está aprendendo. Então, o que Deus, através de Jesus, está explicando para a gente aqui? O que Jesus está ensinando aqui para a gente? De novo, que para a gente entrar no reino de Deus, para a gente compreender as coisas de Deus, a gente precisa resgatar dentro do meu coração, dentro do seu coração, a capacidade de aprender novamente. De aprender. Essa semana foi uma semana muito especial para mim e para o Denão, porque a Maju, ela fez a primeira oração espontânea dela. Desde pequenininha, né? Ela tem 11 meses hoje, mas desde muito pequenininha, todas as vezes que ela via a gente fazendo oração em casa, era muito engraçado. Ela sempre corria e colocava a mão na minha cabeça. Eu não sei se ela lógico, né? Ela aprendeu e viu muitas vezes a gente orando um pelo outro, colocando a mão na cabeça, indo orar pelas pessoas. Indo orar pelas pessoas e colocando a mão na cabeça. Então, todas as vezes que alguém começava a fazer uma oração, era muito engraçado. Às vezes eu estava no puff, o Denão estava no sofá, o Denão começava a fazer uma oração, ela corria e colocava a mão na minha cabeça. Até hoje eu não entendo por que ela acha que eu preciso mais de oração que o pai dela, mas tá bom. E então ela começou a aprender, né, essa questão, ela não entende muito, mas agora ela está crescendo mais um pouquinho, todas as noites eu faço uma oração com ela e começo a relembrar como foi o dia, e falo: Jesus, a gente quer te agradecer, porque hoje a gente comprou uma bola verde, porque hoje o Senhor abençoou, não sei o quê. Todas as coisas eu começo a relembrar com ela. Quem está precisando de oração, a gente fala: vamos orar, tal, está precisando de oração, e ela sempre fala: Jesus, amém. Amém. Ou às vezes ela fala só amém, né, amor? Só que nessa semana aconteceu uma coisa muito interessante. E eu começo a entender o que Jesus está dizendo nessa palavra de Mateus 18. Eu estava orando por ela à noite, né, como sempre, e ela falou Jesus, ela falou só amém e voltou, está mamando ainda, né? E aí foi muito engraçado, porque ela saiu do peito e ela falou assim para mim não, né, para Jesus, na atenção. Jesus, casa a praia, Jesus, amém. Ela pediu para morar, para ter uma casa na praia. Amém. E o pai dela selou amém, eu também, amém. Mas o que eu quero dizer com isso? Com essa situação aí que a gente aprendeu nessa semana com a Maju a respeito do reino de Deus. Me chamou muita atenção isso, porque ela está entendendo que todas as coisas boas que acontecem, a gente sempre fala que Jesus deu para ela. Que foi Jesus que ajudou a gente a comprar, que Jesus nos abençoou, que Jesus fez a praça, todas as coisas que ela gosta. E naquela hora ela fez uma oração espontânea, que ela queria muito uma casa na praia. E esse pedido da Maju mexeu muito comigo. Por quê? Quantas vezes, e se a gente parar para pensar, como que a Maju vê Deus? Como que ela está entendendo que é Jesus? Que Ele pode fazer todas as coisas para ela, né? Principalmente uma coisa que ela gosta e tudo mais. E a inocência dela. E aí faz sentido aquilo que Deus fala, né? Essa questão, ela está aprendendo todas as coisas. E ela está aprendendo o quê? Que tudo vem de Deus. E se vem de Deus, para quem que ela tem que pedir a casa? Ela não pediu para mim nem poder uma casa na praia. Acho que ela tem noção da nossa condição, né, amor? Mas isso eu vou concluir depois, mais no final da palavra, mas eu queria só que vocês entendessem essa questão de quando Jesus explica para a gente ser como criança, para ter essa capacidade da gente aprender novamente. Amor, eu fiz um resumo aí, ok? De soltar, aquilo que a gente entender, ok? Então agora eu vou começar a minha palavra, depois que eu já resumi aí que o pastor Danão falou com a gente esses dias, agora eu vou continuar a palavra. Eu vou continuar a palavra encerrando o capítulo do que ele trouxe para a gente, ok? Então vamos lá. Mateus 14. 13, né? Opa, desculpa. Mateus 13, 53 a 57, para terminar o capítulo. Jesus terminou de contar essas histórias e partiu dali.
voltou para a sua cidade e começou a ensinar na sinagoga. Os ouvintes ficaram impressionados. Ele é muito bom, comentaram. De onde vem tanta sabedoria, tanta capacidade? Perguntávamos. Não demorou, porém, e já estavam falando mal dele. Ora, nós os conhecemos desde menino. Ele é o filho do carpinteiro, do Zé, lembra? Conhecemos a sua mãe, a Maria, os seus irmãos, o Tiago, o José, o Simão e Judas. As suas irmãs também vivem aqui. Quem ele pensa que ele é? E os desprezaram. Jesus observou e disse: um profeta só não é importante em sua terra e em sua família, nas ruas em que brincou quando era criança. Por causa da indiferença e da hostilidade deles, ele não conseguiu fazer muitos milagres ali. Ele não fez muitos milagres ali. Olha que interessante. Jesus saía para pregar e a multidão acompanhava ele. Eu imagino, a hora que as pessoas sabiam que Jesus ia chegar numa cidade, todo mundo correndo para a praça onde Jesus ia falar. Todo mundo levando a mãe que estava doente, o tio que tinha uma doença. Vamos lá porque ele cura. Eu imagino o movimento, pelo que a Bíblia fala e relata para a gente. Eu imagino sim como deveria ser o forfé a hora que Jesus chegava no lugar. Mas, olha que triste. Na cidade dele, aonde ele nasceu, lá onde ele cresceu, o pessoal, as pessoas que conheciam ele desde pequeno jogando bola, ele adolescente, essas pessoas que conheciam Jesus desde pequeno, que conheciam ele há muito tempo, eles simplesmente olharam ali, ok, alguns reclamaram, outros não, mas Jesus não conseguiu ensinar ninguém poucas pessoas naquele lugar. Por que Jesus não conseguiu ensinar naquela noite? Por que Jesus não conseguiu realizar os milagres que aonde ele passava, ele realizava? Mas por que na terra dele, com as pessoas que já o conheciam há tanto tempo, Jesus não conseguiu fazer milagres? Tantos milagres como fazia. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas estavam tão habituadas, elas estavam tão acostumadas a ver Jesus, a saber quem Jesus era, a conhecer a história de Jesus, que eles perderam a capacidade de... O que aconteceu? Vai de novo? Acabou a energia. Pode ir, Tá me amor. ouvindo, gente? Não. Vamos lá. Então, vamos lá. Eles perderam a capacidade, tá ok? Eles perderam a capacidade do quê? De aprender com Jesus. Então Jesus estava lá, com certeza, o que ele explicou naquele dia para as pessoas da sua cidade era exatamente tudo que ele ensinou em outros momentos de outras cidades que ele estava, mas as pessoas que conviviam com Jesus, as pessoas que conheciam ele há muito tempo, foram incapazes de ouvir Jesus, de aprender com Jesus e de receber de Jesus os seus milagres. O que isso quer dizer? O que eu queria trazer para você hoje, no seu coração nessa manhã? Às vezes, pode ser que o seu coração, você não tenha há muito tempo recebido milagres de Jesus. E às vezes pode ser que essa reflexão que eu queria fazer com você às vezes você está na igreja há tanto tempo, às vezes você já leu Mateus tantas vezes, às vezes o pregador vai falar sobre Efésios e o pregador começa a frase e você já termina, porque você já tem tão decor tudo, você já sabe tanto o que Jesus fez, você conhece Jesus desde quando você era pequeno, então você sempre, toda manhã, você não sabe nem quantas vezes pela manhã você foi para a igreja, porque desde pequeno, às vezes você tem 50 anos, às vezes você tem 30, às vezes você tem 70 anos, e você sempre foi uma vez na semana na igreja, às vezes você está tão habituado, às vezes você está tão acostumado, que quando você ouve a palavra de Deus, você não senta mais diante de Deus e fala: Pai, eu quero aprender do Senhor. Eu quero aprender, Deus. Eu quero aprender, Jesus, o que o Senhor está falando aqui? Eu quero aprender. É ter um coração com a necessidade de ouvir aquilo e falando: peraí,
Eu sei em quem eu vou buscar. Eu sei a praia para quem eu vou pedir. Eu sei quem é meu Deus. Mas quantas vezes, há muito tempo, você está com uma dor no ombro e você nem ora por essa dor no ombro. Você nem ora. Você está tão acostumado com a dor. Você está tão acostumado a orar toda noite, orar todo dia. E você não consegue mais ter a capacidade de aprender, de absorver de Deus, do nosso professor, que Deus é o Deus da cura. Que Deus é o Deus do perdão. Às vezes você está tanto tempo na igreja, você está tanto tempo lendo a Bíblia, você está tanto tempo orando, que você se acostumou tanto, você se habituou tanto com quem é Jesus. O carpinteiro, filho do carpinteiro, do Zé, né? Às vezes, é o Jesus que fez o milagre. O Jesus, verdade, o Jesus lá do pão. É o Jesus lá dos peixinhos. Você está tão habituado, você já está tão acostumado, que você perdeu essa mentalidade da criança que Deus está pedindo para a gente voltar a ser. Que você abrir sua boca e você falar: Pai, eu preciso de uma mudança na minha vida. Pai, eu preciso de uma mudança no meu casamento. Às vezes você pede a opinião de tanta gente. Você vai lá no Google, você lê 1000 passos para várias coisas e você perdeu a capacidade de recorrer ao nosso melhor professor. Aquele que nos ensina a vida, aquele que nos traz a vida. E às vezes, por que Jesus estava explicando que é impossível você às vezes enxergar o reino de Deus, você entrar no reino de Deus, você entender o que é o reino de Deus, se você não se tornar um aprendiz, um aluno de novo? Porque se você não se colocar nesse lugar, é impossível Deus fazer um milagre na sua vida. E às vezes, é tão interessante que tem muitas pessoas que estão na igreja há muitos anos. E aí parece que entra alguém na igreja, a pessoa sempre foi zoada no mundo, nunca ligou nada para Deus, e a pessoa ela entra na igreja e de repente a vida dela começa a ser transformada. A pessoa começa a falar: puxa vida, você viu? A vida dele era torta, agora o cara, você viu? O cara acertou a vida, acertou a família. Meu Deus, olha, o cara agora, ele é o cara. Mas eu estou na igreja há tanto tempo, como pode em 3 meses a vida desse cara ter mudado? E a minha, há 50 anos na igreja, não mudou? O que eu quero dizer? Será que Deus não está podendo fazer os milagres no seu coração? Porque você esqueceu, você se perdeu. Durante a caminhada, você deixou de soltar, você deixou de tirar do seu coração, você esqueceu de manter aquilo que era bom. E você perdeu a capacidade de aprender de novo com o nosso melhor professor. E muitos milagres, pode ser que Deus esteja maluco, louco, alucinado, para fazer na sua vida, para transformar a sua vida, porque eu sei que esse é o Deus do milagre, e é o que Ele mais deseja, é transformar a nossa vida. Mas às vezes você se habituou tanto com a vida que você tem, você se habituou tanto com Deus, às vezes, da religião que você aprendeu. E aí, quando o Deus estava dizendo, né, como é importante soltar, como é importante a gente tirar do nosso caminho. E muitas vezes, pode ser que você tenha, durante a sua caminhada na fé, se magoado, você pode encher o seu coração, muitas vezes, por mágoa. Por mágoa de pessoas que, às vezes, eram aquelas pessoas que te ensinaram sobre Deus. E isso fez com que você interrompesse a sua mente. Trouxesse uma dificuldade para você aprender de Deus. Porque, às vezes, as pessoas que deveriam ter te ensinado de Deus, te magoaram. Às vezes, a principal, né, referência que nós temos de Deus, muitas pessoas pensam que é o pastor, que é a pastora, que é a religião, e não é. É a nossa família. Nós aprendemos a Deus, nós aprendemos sobre o que é amor com a nossa família. E muitas vezes pode ser que você não tenha aprendido o que é amor com a sua família. Você pode ter aprendido o que é desprezo, você pode ter aprendido o que é briga, você pode ter aprendido o que é inveja, você pode ter aprendido o que é separação, mas pode ser que você não tenha aprendido o que é amor. Mas o que Jesus está querendo dizer para a gente? Que não importa. Que o novo nascimento, e para você entrar no reino de Deus, é exatamente isso que precisa acontecer. Você precisa deixar as mágoas do passado. Você precisa deixar a religião, os padrões, tudo aquilo que você aprendeu. Você precisa se esvaziar para você começar a se encher do novo de Deus. Daquilo tudo que Deus quer ensinar para você. Daquilo tudo que Deus quer trazer para você. De tudo aquilo que Jesus quer transformar na sua vida.
E me chamou muita atenção hoje, quando eu disse para vocês a respeito da oração da Maju. Porque ela falou, Jesus, casa, praia. E qual é a casa, praia que está aí no seu coração? Um desejo que você tem no seu coração e você não falou para Deus. Às vezes você deseja isso há 5 anos. Às vezes o quarteirão inteiro sabe que você deseja algo. Porque você reclama para todo mundo. Mas você nunca sentou diante do seu Pai, diante de Deus. E você falou, Pai, casa, praia, Jesus. Amém. Eu preciso, Jesus. É o que eu quero, Deus. É o que eu quero. E eu queria só fazer uma pergunta para você conseguir refletir o que eu estou querendo trazer nessa manhã. O que você aprendeu com Jesus ontem? Ontem foi sábado. O que você aprendeu com Jesus? O que você aprendeu com Jesus na última palavra do Denão? O que você colocou em prática na sua vida? Eu nem lembro o que Deus falou. Eu nem lembro o que Denão falou. Sabe porque às vezes a gente não lembra nem o que foi pregado? Porque às vezes a gente está tão habituado a vir para o culto, a gente está tão acostumado a ouvir o Denão pregar, a gente está tão acostumado a participar de quinta-feira em célula, a gente está tantos anos, antes não era o Denão, antes era o meu pastor, era o João, antes eu era antes era um padre, eu estou tão acostumado e a gente perde o anseio de falar, peraí, é o meu Pai, é Deus, o Criador do céu e da terra, é o Deus que pode sim me dar o que me dá e me mostrar e me fazer feliz com o que eu tenho, e às vezes ele vai me mostrar que não é casa praia que eu preciso, e que é uma casa aqui no quarteirão de baixo, não importa, mas ele vai me fazer me sentir feliz, porque o que Deus quer com você, através de Jesus e agora com o Espírito Santo, é que você abra a sua boca diariamente e fala, Pai, me ensina. Eu preciso aprender, Jesus. Eu preciso aprender. Eu preciso me esvaziar, porque eu sempre falo, porque eu estou acostumada, eu leio a Bíblia, Jesus, porque eu já quero ensinar as pessoas. A hora que eu estou lendo a Bíblia, eu fico pensando o que eu vou falar, o que eu vou pregar. Eu já estou cantando, porque eu já fico pensando assim, quem que vai estar lá que eu vou ministrar? E eu esqueci de receber de você, Pai. Eu parei de aprender. Isso é quando a gente perde a capacidade de aprender. A gente tem a capacidade de ensinar muitas vezes. Eu leio para ensinar. Mas muitas vezes a gente perde a capacidade de absorver o que Deus tem para a gente. De desfrutar do que Deus tem pra gente, de descansar através de quem Deus é. Tá fazendo sentido para vocês? Sim. Amém. Só um minutinho. Amém. A Maju veio? E nessa manhã eu gostaria de fazer algo diferente com você. Às vezes, a gente está tão acostumado, né? No final do culto, abaixa as cabeças, parece que é tudo automático. A gente abaixa a cabeça, e nessa hora que a gente abaixa a cabeça, a gente fica pensando o que eu vou comer, o que eu vou fazer para comer, aonde eu vou, o que eu tenho que pegar, o que eu tenho que resolver. Mas eu gostaria de convidar você, nessa manhã, a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Pode fechar a cabeça e fechar os olhos. E eu queria muito que nesse momento você não fala assim, eu estou tão acostumado a receber oração, eu estou tão acostumado a orar no final do culto e a bênção da semana, mas eu queria que esse momento para você fosse diferente. Queria que você fechasse os seus olhos. Esquece agora, eu sei que a sua mente vai ter uma luta para pensar um monte de coisa. Mas feche os seus olhos. Jesus, eu não sei o que acontece dentro do coração dessa minha irmã, desse meu irmão. Eu não sei, Deus. Mas eu sei, Pai, que o Senhor é o nosso maior professor. E o seu desejo, Jesus, o tempo inteiro, o que o Senhor nos alerta o tempo inteiro, é que para entrar no reino de Deus, a gente precisa soltar, a gente precisa deixar coisas velhas, a gente precisa manter o que é bom, a gente precisa estar aberto para o aprendizado daquilo que é novo. Então, Pai, me ensina a aprender de novo. Eu cansei, Jesus, de aprender das pessoas, ou então eu estou tão magoado que hoje eu já não absorvo nada, eu não consigo aprender mais nada, porque eu estou tão magoado, eu estou tão triste,
eu fui tão desprezado, aprontaram tanto comigo, eu acreditei tanto e me decepcionei, que eu perdi a capacidade de aprender. Mas que nessa manhã, Espírito Santo, mexe agora, Pai, no coração dos nossos irmãos aqui. Mexe agora no meu coração, Pai. E arranca de nós, Deus, tudo aquilo que a gente precisa deixar para trás. Tudo aquilo que impede a gente, Pai, de Te ouvir e do Senhor fazer milagres no nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Porque às vezes a gente está tão habituado, a gente está tão acostumado a orar, a gente está tão acostumado a orar, a gente está tão acostumado a buscar, a gente já tem até falas, Deus, a gente começa a falar com você, Pai, e a gente já tem até já o blá, 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 é tudo decorado, Deus. Não tem vida no que a gente fala, não tem verdade, Pai, não tem verdade no que a gente fala. Mas que a partir dessa manhã, a gente comece a ser sincero com você, Pai, e a gente consiga, que cada um aqui de nós, Pai, que a gente consiga, Deus, em nome de Jesus, a abrir a nossa boca e falar para o Senhor, Pai, aquilo que a gente não está conseguindo, que a gente quer aprender, Pai, com o Senhor, e o Senhor é o nosso melhor professor. Amém. O Senhor é um professor que tem paciência, o Senhor é o Deus que ilustra as coisas na nossa mente, o Senhor é o Deus que pode fazer, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, ressuscita nos nossos corações, Pai, todos os desejos, tudo aquilo que a gente gostaria de falar, a gente gostaria de uma solução, mas a gente perdeu de vista que o Senhor é o Deus do milagre. A gente perdeu de vista por termos nos acostumado, Deus, em ter visto o Senhor, em ter participado de culto e receber oração no final do culto. A gente esqueceu que o Senhor é o Deus que faz os milagres. A gente esqueceu, Deus, que o Senhor é o Deus que nos ensina. Muitas vezes a gente esqueceu, Pai, que o Senhor é o Deus que nos ama. Então, em nome de Jesus, Pai, muda a nossa forma de orar. Ensina, Deus, a gente voltar a sermos pessoas simples, Deus. Que a gente leia a Bíblia a partir de agora, Pai. Não querendo mais ensinar, mas querendo absorver todos os ensinamentos, Pai, que o Senhor trouxe pra gente. E que o nosso casamento, Pai, a criação dos nossos filhos, dos nossos netos, a nossa saúde, que a gente possa aqui, Deus, falar, Pai, me ensine a comer. Me ensina a falar com a minha esposa, me ensina a falar com os meus netos, me ensina a cuidar dos meus filhos, Deus. Me ensina, Pai, me ensina, em todo o tempo me ensina. Essa é a maior qualidade, Pai, essa é o ápice do céu. É a oportunidade, Deus, de aprender de novo, de absorver de novo a vida, para que a gente possa viver, sim, essa vida nova que o Senhor nos prometeu. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigada por essa oportunidade. Amém. Amém. Amém?